Boa tarde. Nós vamos então hoje realizar o nosso terceiro encontro com o tema de sustentabilidade e sociedade. No primeiro encontro nós abordamos vários autores e várias teorias que dão suporte à investigação científica, sustentabilidade. Na segunda conversa que nós tivemos, nós ampliamos esse espectro, no sentido de que nós apresentamos não só as teorias, mas os princípios teóricos, metodológicos e também o debate político que compõe essa interlocução. E hoje nós vamos estabelecer um nexo demonstrativo entre sustentabilidade e educação. Eu queria, antes de começar a minha locução, pontuar três coisas, né? A semana foi muito movimentada, Manaus está totalmente, eu diria, de luto com os seus mortos. A universidade começa a ter rostos, né? Para além das estatísticas dessa pandemia. Em uma semana nós perdemos 3 membros estruturantes da Organização e do Desenvolvimento do Pensamento na nossa universidade. O Dr. Oswaldo Coelho, filósofo, fundador de todas as frentes democráticas pela educação. O sociólogo João Bosco de Lavor Barreto, um dos grandes incentivadores e um dos grandes suportes intelectuais da organização dos camponeses, né? Da implantação da CUT no estado do Amazonas, especialmente na área rural, professor do meu departamento, que deixa uma família muito querida, né? Na figura da sua esposa, doutora Graça Barreto, e seus filhos, Tiago e Maíra. Aqui eu homenageio, né, por aqui. E, finalmente, né, algumas realizações. A oportunidade de, neste calendário e neste momento, nós estarmos organizando a Marcha Virtual da Ciência e da Tecnologia na SBPC, tem como tema central a relação entre ciência e sociedade, numa sociedade de crise, e a ilustração fundamental do caos na saúde que nós estamos vivendo, né? Ou seja, o modo pelo qual, como diz o Enio Candotti, a ciência e a educação universitária ainda são desprezadas no que diz respeito à opinião, às oportunidades de realização da política pública, é impressionante e causa surpresa numa sociedade que se diz democrática e numa sociedade que amplia a sua participação na educação. Então, no dia 7 de maio, essa marcha virtual pela ciência, que já começa a ter visibilidade, né? Vocês podem acionar o YouTube na página da SBPC-Net, tem um conjunto de depoimentos. Aqui do Amazonas tem vários depoimentos. Nós estamos nos empenhando no sentido de que esses depoimentos expressem a nossa perplexidade, o nosso inconformismo em relação ao tratamento que as políticas públicas têm, né, no nosso estado, né, no estado brasileiro, eu falo também, mas especialmente o modo pelo qual o Estado deixa de equacionar uma oportunidade única da relação entre ciência, educação e política pública. Esse edital último do CNPq, que retirou as humanidades da chamada do edital, simplesmente destruiu de uma só vez todos os esforços acumulados há mais de 30 anos para formar cientistas de modo acelerado a partir da graduação por meio do Programa Nacional de Iniciação Científica. Este era o único programa nacional em que todas as universidades
todas as instituições científicas, todos os nexos do desenvolvimento do conhecimento faziam parte. E é uma pena, não é, que de uma canetada só você retire o PIBIC da universidade, o PIBIC das suas parceiras, das fundações estaduais de amparo à pesquisa, o PIBIC das instituições de saúde, o PIBIC da forma de atendimento e da política assistencial, onde se faz também conhecimento científico e aperfeiçoamento técnico. É uma pena que tudo isso tenha acontecido nesse espaço de uma semana. Quase todos os depoimentos da Marcha pela Ciência fazem alusão a esse momento que nós estamos vivendo, não é? Uma alusão contundente desse momento hoje está no artigo da doutora Vera Val, da diretoria norte da SBPC, nossa colega, pesquisadora, amiga pessoal, um grande vulto do desenvolvimento científico do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, expressa hoje a voz da autoridade científica na Folha de São Paulo, no item opinião, em um artigo onde ela apresenta o seu ponto de vista sobre o obscurantismo que cercam todas as instituições e todos os esforços do desenvolvimento científico e tecnológico. E finalmente, nesses informes, eu queria apresentar esse livro que chegou, já estava lançado pela Peter Lang desde o começo de abril. É um livro de autoria do Marcílio de Freitas e de minha autoria, The Future of Amazonia in Brazil, não é? A Worldwide Tragedy. Então, eu acho que é uma contribuição nossa, ensaística, e que evidencia um acúmulo já de debates nossos sobre o tema da sustentabilidade, mas especialmente sobre as possibilidades que cada vez se tornam raras e contraditoriamente amplas do ponto de vista da prospecção científica e raras do ponto de vista da execução, né? Está disponível em várias livrarias do mundo. A Peter Lang é uma livraria, é uma editora de grande porte, não é? E nós vamos fazer ainda durante essa semana não digo uma live, mas uma apresentação desse livro de um modo mais detalhado para os nossos colegas, para os nossos interlocutores do campo científico. Por fim, uma boa notícia, né? Desde fevereiro nós estamos fazendo esforços para importar a revista La Recherche na Education, de responsabilidade da Associação Francófona Internacional de Pesquisa das Ciências da Educação, a FICSE, uma revista de publicação simultaneamente francesa e portuguesa, e nós trouxemos a implantação dessa revista para o portal de periódicos da Universidade Federal do Amazonas, com autorização do magnífico reitor e com o empenho, eu diria, o empenho total e o apoio incondicional do CETIC. Nós fizemos a importação dessa revista, que já tem 20 edições, desde 2008, né, até 2019, e está em curso a preparação número 20 da edição deste ano, né, com os colegas da França e com os colegas do Brasil. Então, quem quiser consultar os números anteriores de La Recherche já estão disponíveis, né? Durante essa semana ela ficou experimentalmente, mas todos os arquivos já foram transferidos e a pessoa pode, inclusive, se candidatar a apresentar um artigo La Recherche na Educação. Eu falei que o tema de hoje nós iremos falar muito mais de ilustração, mas na verdade nós precisamos fazer um nexo importante entre o que foi falado nos encontros anteriores e o que vai ser falado agora, não é? E um dos nexos fundamentais
foi estabelecer essa relação. Como é que nós relacionamos a sustentabilidade nos quadros compreensivos da justiça social e da democracia. Essa relação remete a uma intervenção interpretativa da prática social, das relações sociais com as políticas públicas, das necessidades sociais, da aquisição dos direitos. E quando nós estabelecemos essa relação, é preciso que os pesquisadores coloquem em perspectiva o entendimento de democracia, as aquisições da democracia, os sentidos que a democracia adquire para os sujeitos políticos e os sujeitos sociais e as possibilidades de manutenção e os retrocessos, inclusive, não é? Que nós sofremos em relação à democracia. Então, nós vamos começar a nossa locução ampliando este nexo e, ato seguido, aplicando este nexo ao domínio da educação. Estes conceitos, que historicamente indicam processos de constituição de direitos sociais e aquisições crescentes de expectativas de bem-estar e de liberdade da humanidade, e em diferentes ambientes culturais de realização, assumem, em dimensão planetária, implicações com o desafio maior da sustentabilidade, que é a defesa da vida, com o cuidado e proteção com tudo que se refere ao ser vivo e aos demais seres que a condicionam. A vida na Terra, esta própria, um ser vivo como bioma, ecossistema e sociedade. Ao mesmo tempo em que se adverte que as teorias da justiça, que têm como núcleo de preocupação as necessidades humanas básicas, necessidade de alimentação, vestimenta, higiene, cuidado à saúde, autoconfiança, identidade cultural, entre outros, também contém o desafio de contextualizá-la em suas percepções e determinações culturais. No quadro do pensamento acerca da justiça social e da democracia, o pensamento científico das sociedades contemporâneas e sua face insustentável de sociedade de risco inscrevem a sustentabilidade no quadro de todas as aquisições dos direitos humanos considerados universais e aquisição específicas de grupos minoritários. É nesse sentido que a sustentabilidade e a educação, tal como a economia, o direito, a política, a sociologia, a antropologia, como logos e como doxa, é um dos pontos para onde confluem as expectativas de realização, as esferas e constituintes dos direitos humanos, e as esperanças de que é possível aprender a aprender sobre a consciência planetária, com o disciplinamento da educação ambiental para a sustentabilidade. Diretamente o nexo é feito, né, com a aplicação. A posição crítica dessa perspectiva é interdisciplinar, complexa e reflexiva, e caracteriza um processo que articula teoria e prática para a transformação das relações ambiente e sociedade. Esta é a dimensão crítica da educação ambiental para a sustentabilidade, que está imiscuída em todos os âmbitos das dinâmicas desejadas para uma sociedade sustentável, participativa e justa. Os princípios de justiça social, democracia e cidadania planetária conferem legitimidade à presença da educação no debate da sustentabilidade e a conclamam à superação de inúmeros desafios. Vencer as concepções fragmentadas relativas à compreensão do mundo e ao lugar que o homem nele ocupa. Vencer a fragmentação da lógica da modernidade na organização da ciência e da sociedade significa investir em novas propostas educativas que estimulem o pensamento e a ação socioambientais. Para que essa possibilidade se concretize, é necessário definir
quais os processos de formação humana que contribuem para a construção de uma nova lógica civilizatória para a humanidade. É quase tudo. Isto é, quais são os desafios para a transformação do modelo de desenvolvimento dominante e de superação à crise socioambiental vigente. Superar a fragmentação do conhecimento é uma chave, uma entre muitas, né? Entre esses desafios imediatos para a redefinição do processo educativo ambiental. Trata-se de instituir a interdisciplinaridade de um processo voltado para a apreciação crítica da questão ambiental sob as perspectivas histórica, antropológica, econômica, política, cultural e ecológica. É fácil falar. Nem sempre essa facilidade se expressa no equacionamento direto dos processos de pesquisa. Eu estou falando para um determinado público, não é? De cujos projetos eu conheço o desenho do equacionamento. Então, quando eu cito uma ou outra pessoa, elas sabem exatamente a quem eu estou me referindo. Fazer a relação entre a medicina tradicional, a medicina específica dos grupos étnicos, a medicina chamada oriental e a medicina ocidental exige não só um mergulho profundo na historicidade desses processos de conhecimento, nas intervenções dessas práticas terapêuticas, nas dimensões culturais dessas práticas terapêuticas e no modo como historicamente se realizam, antropologicamente se representam, economicamente dependem, politicamente se gerem e cultural e ecologicamente praticam a adaptabilidade dessas intervenções. Isso não está no texto. Isso é uma reflexão focalizada e dirigida para alguns grupos de pesquisa que nós orientamos. Pensem nesses nexos com a escolarização. E aí você estabelece a relação direta entre formas e representações de sustentabilidade e formas e representações de justiça ambiental, quando há um parâmetro, um paradigma, um modelo, um objetivo maior a ser alcançado. No que se refere à escolarização, lugar de direito até agora confinado a uma disciplina chamada educação ambiental, o processo educativo ambiental não se resume em ensinar características físicas, químicas e biológicas dos sistemas ecológicos e ou de suas dinâmicas, embora estes sejam certamente conhecimentos importantes para o reconhecimento das limitações do ambiente, das consequências que podem ser geradas pelos desequilíbrios e da necessidade de preservação ambiental. Aqui tem toda uma digressão que pode ser depois retomada, se der tempo, não é? Que o Tonzoni Reis faz do Henrique Lefft, não é? E as argumentações de uma perspectiva crítica e de uma perspectiva sistêmica dessas abordagens, não é? Ao mesmo tempo, se identificam nessas perspectivas críticas e nessas perspectivas sistêmicas o modo pelo qual algumas lacunas vão sendo identificadas. E essas lacunas advêm exatamente da observação comparativa da relação entre uma antropologia e um pensamento ecológico, não é? Ou seja, dos sistemas concretos sociais que são interpretados a partir desses dois campos disciplinares. Mas nós não vamos abordar isso aqui. O discurso político que alimenta as conjunturas pré-paradigmáticas, ou seja, as conjunturas de debate, de especulação e de demandas sociais postas pela ciência, alusivas à sustentabilidade, inserem a problemática ambiental e a questão ecológica
nas dinâmicas de formação das sociedades sustentáveis. A disputa política e ideológica nesse domínio é acirrada, dada a complexidade do tema, a pluralidade de interesses e as dimensões das tarefas e responsabilidades de institucionalização da sustentabilidade em qualquer âmbito. Avalie-se a significação do Estatuto reservado à educação para a sustentabilidade. Na avaliação desse tempo breve, o processo de ecologização das sociedades, que teve início na década de 40, tomou corpo nas décadas de 60 e 70, quando as grandes catástrofes ambientais demonstraram que a humanidade havia conquistado o poder de destruição total de si própria. A publicação do estudo Os Limites do Crescimento, em 1972, formou a agenda de debate e o repertório de medidas multilaterais e de estados nacionais de toda a década, além de ter sido a tônica nos debates da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo no mesmo ano. Daí em diante, hoje, percebeu-se que os problemas ambientais produzidos pelos homens definem a insustentabilidade da civilização moderna a médio prazo. Entre o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, documento do Fórum das ONGs pactuado durante a Rio 92, e a Declaração da Educação para o Desenvolvimento Sustentável pela Unesco, entre 2005 e 2014, dinâmicas do trânsito em estados, sociedades, culturas, etnias, registros e embates em que a institucionalidade da educação ambiental está envolvida. A sociedade brasileira bem conhece a trajetória errática em que conceitos e práticas políticas que remetem à sustentabilidade, presentes formalmente na regulação social, desde a Constituição de 88, foram estruturando as políticas ambientais e os processos educativos de aprender a relação natureza e cultura. Todas as vezes que eu chamo essa trajetória de errática, as pessoas perguntam, questionam, às vezes criticam por que eu estou usando esse adjetivo. É para não dizer vai e volta. É para não dizer que eles estão no domínio da sustentabilidade frágil. É para dizer que é difícil instituir esse tipo de prática como política de Estado e ela se sustentar diante de tantas prioridades, não é, dos grupos de pressão e dos grupos de interesse da sociedade. A cronologia da institucionalidade brasileira para a educação ambiental resume uma complexa teia de marcos regulatórios e aparelhos de Estado em procedimentos de implantação. Tem aqui a sequência, né, dessas políticas e é impressionante de que modo elas foram implantadas. Né? Então, desde 1992, eu só vou referir, não vou detalhar cada uma. A Carta Brasileira para a Educação Ambiental, de 1992, ela já preconizava e instituía formas de reconhecimento da educação ambiental como um dos instrumentos mais importantes para viabilizar a sustentabilidade como estratégia de sobrevivência do planeta. Ainda estava no plano do princípio, da diretriz explicativa. Em 1992, em Foz do Iguaçu, houve um encontro nacional de centros de educação ambiental, onde esse grupo criou um conjunto de instrumentos e de metodologias que estavam assim detalhados, não é? Com 7 linhas de ação. Educação ambiental por meio do ensino formal, educação no processo de gestão ambiental, campanhas de educação ambiental para usuários de recursos naturais, cooperação como meios de comunicação e comunicadores sociais, articulação e integração comunitária, articulação intra
e interinstitucional. Mas é em 96 que se chega a um plano de governo, ou seja, no momento em que essas medidas e esses marcos regulatórios iniciais passam a se traduzir nos desenhos de políticas públicas propriamente ditas e no instrumento de trabalho, no caso, um plano. Não é? O plano plurianual do governo federal de 96 a 99 já determinava e instituía, não é, grupos de trabalho, elaborações de conferência nacional, parcerias com todos os ministérios e assim vai. Em 87, nos parâmetros curriculares nacionais, foram aprovados pelo Conselho Federal da Educação os subsídios que iriam apoiar a escola, ou as escolas, né, na elaboração do projeto educativo, inserindo, vejam só, todas as representações fundamentais, valores, atitudes no convívio escolar, temas sociais urgentes, a abrangência desses temas e os chamados temas transversais, meio ambiente, ética, pluralidade cultural, orientação sexual, trabalho e consumo e, sublime-se, não é? A relevância da educação ambiental desse contexto. Então, desde 1992 até 1999, a gente pode dizer que o outro salto dessa institucionalidade é no Programa Nacional de Habitação de Educação Ambiental de 2005. Nesse programa, destinam-se a assegurar, no âmbito educativo, a interação e a integração equilibrada das múltiplas dimensões da sustentabilidade ambiental, ecológica, social, ética, cultural, econômica, espacial e política, seguindo a lógica daquele conceito que quase virou um chavão, não é? A sustentabilidade se define no plano ecológico, social, ético, cultural, econômico, espacial e político, né? Só não é um chavão porque são princípios muito difíceis de serem alcançados na sua integralidade, mas são marcos, né, do aperfeiçoamento humano e do desenvolvimento científico para buscar essas metas. Buscando o envolvimento e a participação social na proteção, recuperação e melhoria das condições ambientais e da qualidade de vida. É importante para os pesquisadores grifar as diretrizes assumidas no Programa Nacional de Educação Ambiental, porque inúmeras interpretações das políticas públicas e das críticas que nós tecemos a essas políticas públicas trazem no bojo desse sentimento e desse posicionamento crítico algumas condições e algumas diretivas que já estavam nesses planos e que nunca foram alcançadas e que nunca foram cumpridas. Primeira delas, transversalidade e interdisciplinaridade. Me lembro que na gestão da ministra Marina Silva, em todos os cantos que ela ia, encontro com prefeitos, técnicos e agentes das políticas ambientais, a primeira pergunta que eles faziam depois da exposição era que ela explicasse o que significava na prática essa transversalidade. E eu me lembro que ela fazia isso com muita desenvoltura de explicação, e eu não sei se essa desenvoltura se traduzia no entendimento, não é, da realização dessa transversalidade nos campos disciplinares ou nas práticas profissionais dos próprios ministérios. Descentralização espacial e institucional. Hoje, quando a gente vê nesta pandemia a concentração dos recursos de saúde na capital de Manaus, na sede dos municípios, em outros lugares desse mundo onde a pandemia se realiza, você vê que essa é uma meta mais do que estratégica. Ela tem a ver com o modo de realização exemplar de uma política pública ainda idealizada. É muito difícil descentralizar
espacial e institucionalmente, porque cada instituição faz de um plano, de um campo disciplinar e de um objetivo a ser alcançado o seu próprio modelo, sua própria forma de ser, né? Sustentabilidade socioambiental é outro princípio. Democracia e participação social. Vocês estão vendo que é uma dificuldade, não só a gestão da democracia, como um entendimento mais ou menos geral do que seja democracia. Aperfeiçoamento e fortalecimento dos sistemas de ensino, meio ambiente e outros que têm interface com a educação ambiental. Os princípios que orientam essa política, que está no Programa Nacional de Educação Ambiental, são: concepção de ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência sistêmica entre o meio natural e o construído, o socioeconômico e o cultural, o físico e o espiritual, sob o enfoque da sustentabilidade. Abordagem articulada das questões ambientais, locais, regionais, nacionais, transfronteiriças e globais. Os países da América Latina vivem pleiteando isso, especialmente os das nossas fronteiras. O rio, a bacia hídrica da Amazônia está em sua totalidade no território brasileiro. Esperon nos diz, mas nascem no nosso território, né? E vários países compõem essa bacia. Abordagem articulada das questões ambientais, locais, regionais, nacionais, transfronteiriças e globais, respeito à liberdade e à equidade de gênero, reconhecimento da diversidade cultural, étnica, racial, genética, de espécies e de ecossistemas. Enfoque humanista, histórico, crítico, político, democrático, participativo, inclusivo, dialógico, cooperativo e emancipatório. Compromisso com a cidadania ambiental. Vinculação entre as diferentes dimensões do conhecimento, entre os valores éticos e estéticos, entre a educação e o trabalho, a cultura e as práticas sociais. Democratização da produção e divulgação do conhecimento e fomento à interatividade da informação. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Garantia da continuidade e permanência do processo educativo. Permanente avaliação crítica e construtiva do processo educativo. Coerência entre o pensar, o falar, o sentir e o fazer. Transparência. A missão da educação ambiental instituída pelo Plano Nacional é contribuir para a construção de sociedades sustentáveis com pessoas atuantes e felizes em todo o Brasil. Os objetivos desta política assim se apresentam. E vem objetivos, vem a discriminação dos públicos, não é? Vem o estímulo às agendas, não é? Especialmente as garantias, não é? Que estavam estipuladas na Agenda 21. Todo mundo lembra da Agenda 21. E aqui tem um nexo fundamental com a nossa área, porque nessa agenda, né, as ações dessa agenda estavam pautadas, entre outras, estimular e apoiar a pesquisa nas diversas áreas científicas que auxiliem o desenvolvimento de processos produtivos e soluções tecnológicas apropriadas e brandas, fomentando a integração entre a educação ambiental, ciência e tecnologia. Várias organizações ambientais, ONGs, fundações, vários intelectuais se formaram com essa finalidade. Há experiências pontuais muito relevantes, né, de práticas em todos os âmbitos do conhecimento que procuram essa integração entre a educação ambiental, ciência e tecnologia. Incentivar iniciativas que valorizem a relação entre cultura, memória e paisagem, sob a perspectiva da biofilia,
assim como a interação entre os saberes tradicionais e populares e os conhecimentos técnicos científicos. Não é? Recentemente, um debate que o Instituto Histórico fez no mês de dezembro, no fim de dezembro de 2019, um jurista desta área apresentou um trabalho muito rico, muito detalhado e também muito profundo do significado de declaração, né, de um patrimônio cultural da Amazônia. Né? E ele citou alguns, desconstruindo os grupos de interesses que fazem essa declaração, mas ao mesmo tempo apresentando dimensões fundamentais desse direito ao patrimônio cultural. Promover a inclusão digital para dinamizar o processo a informações sobre a temática ambiental, garantindo a acessibilidade de portadores de necessidades especiais e necessidades de outras ordens também, né? Sem a inclusão digital, dificilmente a educação à distância vai se concretizar em toda a sua integralidade. Né? Países na Europa, por exemplo, agora com a paralisação de 90% da população escolar do mundo inteiro, que foi paralisado com a pandemia, o que o governo francês tem? Distribuiu e emprestou 50 mil computadores para fazer chegar até os alunos e às casas desses alunos o equipamento mínimo para realizar, né, o conteúdo mínimo a ser transmitido, né, por meio digital, por meio da informática, por meio dos sistemas de acesso à informação. Acompanhar os desdobramentos dos programas de educação ambiental, zelando pela coerência entre os princípios da educação ambiental, estimular a cultura de redes de educação ambiental, valorizando essa forma de organização. Garantir, junto às unidades federativas, a implantação de espaços de articulação da educação ambiental. Promover e apoiar a produção e a disseminação de materiais didático-pedagógicos e instrucionais. Sistematizar e disponibilizar informações sobre experiências exitosas e apoiar novas iniciativas. Eu creio que o crescimento intelectual nessa área tem sido muito rápido no Brasil, talvez por conta da nossa dimensão continental. Quando a gente ouve determinadas impressões de incerteza, dúvidas sobre a educação ambiental, nós sublinhamos que essas dúvidas e essas incertezas aparecem muito mais contundentes no ambiente de debate da universidade pública, da universidade crítica. E é o direito nosso exercer essa vigilância epistemológica permanente. No entanto, em outros países onde não experimentaram esse alcance da educação ambiental, a crítica chega sob a forma de suspeita de que só exercitam essas estratégias países que têm estudantes muito pobres, países grandes, mas que não têm condições de ensino presencial, países que ainda não têm uma autonomia científica de realização das suas políticas educativas e outros traços pejorativos que, de alguma forma, põem limites do ponto de vista crítico e do ponto de vista prático da realização dessas diretrizes e princípios do Programa Nacional da Educação Ambiental. A definição de públicos-alvos desse programa também é muito importante, não é? Importante porque relaciona diretamente o direito à educação ambiental, que é um dos condicionantes da justiça social, com a democracia e com a cidadania. Ou seja, quem são os sujeitos, não é, que constituem os públicos-alvos deste programa, não é? E o PNEA define. Todos os grupos em condições de vulnerabilidade social e ambiental.
Só aí nós cobriríamos uma parcela significativa, creio que cerca de 40% da sociedade brasileira, né, em condições de vulnerabilidade social e ambiental. Gestores do governo ou da sociedade civil, gestores de recursos ambientais, comunidades indígenas e tradicionais, ribeirinhos, extrativistas, caiçaras, quilombolas, entre outras. Educadores, animadores, editores, comunicadores e artistas ambientais. Professores de todos os níveis e modalidades de ensino. Estudantes de todos os níveis e modalidades de ensino. Técnicos extensionistas, agentes de desenvolvimento rural e, eu diria, profissionais que são mobilizados ou que são utilizados como quadros da expansão do agronegócio, né? De uma agricultura extensiva e de uma pecuária também extensiva e problemática em relação ao meio ambiente. Agentes comunitários e de saúde, lideranças de comunidades rurais e urbanas, a exemplo de grupos étnicos e culturais. Eu assistia, através de um colega, né, o apelo de vários agentes comunitários de saúde que trabalham em área indígena, especialmente no Alto Solimões, na fronteira do Brasil, da Colômbia e do Peru, pessoas que só têm o rádio para se comunicar, uma vez que o tráfego, a partir dos barcos, teve condicionantes estipuladas por medida de proteção, não é? A circulação de pessoas por conta da pandemia. Essas pessoas diziam: nós não temos a menor condição de executar o nosso trabalho. Se nos falta gasolina, nós vamos ficar presos aqui, na imensidão do ambiente. Nós precisamos de remédio, mas precisamos também fazer circular o nosso conhecimento e a nossa presença. E nós só podemos circular pelas áreas internas da Amazônia Profunda de barco. Tomadores de decisão de entidades públicas, privadas e do terceiro setor, servidores e funcionários de entidades públicas, privadas e não governamentais, voluntários, membros dos poderes legislativo e judiciário, sindicatos, movimentos e redes sociais, entidades religiosas, comunidade científica, grupos de melhor idade, profissionais liberais e população liberal. População em geral. A ação e as estratégias definidas nesse plano são 5 apenas para todos esses grupos, que já significam muito em termos de aplicação. A primeira é a gestão e planejamento da educação ambiental no país, do planejamento ao fomento, até o estímulo de ações em todo o território nacional. Precisa dizer que nós não alcançamos esse nível ainda. Formação de educadores e educadores ambientais não é uma tarefa fácil. Nós acabamos de aprovar outro dia para a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul um curso de mestrado e de doutorado, especialmente para formadores nas áreas de proteção ambiental e, ao mesmo tempo, de produção rural, né? Uma preocupação enorme em relação ao ambiente no desenvolvimento agrícola desse estado. Comunicação para a educação ambiental, tem vários cursos de especialização. Inclusão da educação ambiental nas instituições de ensino. Né? Me lembro que quando o comitê de biota do nosso campus foi criado, foi um debate muito grande em relação à forma pela qual a expansão dos laboratórios, dos equipamentos físicos e da construção do campus tem que dialogar necessariamente, né, com essa comissão que protege a nossa biota e que coloca limites à expansão interna da própria universidade. Limites positivos, né? A estrutura organizacional e a execução desse plano, não é incluído numa dimensão maior, na complexidade ministerial, e é regulamentado por várias, digamos assim,
por vários marcos regulatórios e várias combinações de leis. Eu vou citar a mais importante, não é? E os anexos que o PNEA traz a esse plano, eles estão dispostos no Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global e foram normatizados a partir da Lei 9.795, de 27 de abril de 99, mas apenas, eu diria que apenas em 2002 é que aparece um decreto que regulamenta, não é, essa lei de 27 de abril de 1999 e que institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. E agora nós vamos às considerações finais dessa locução. Constata-se hoje, em 2020, um acirramento entre as forças que defendem o ambiente sustentável e aquelas que enfatizam a exploração da natureza como recurso. Não entra na minha cabeça de jeito nenhum um tipo de argumentação que vai e volta e que emerge nos meios de comunicação ou na boca de lideranças empresariais e intelectuais, que essa pandemia se apresenta como uma oportunidade para, não é? Oportunidade para quem, não é? E para quê? Oportunidade de morte, de dizimação, oportunidade de quê? Para refletir o quê? Não é? É uma evidência, né, que nós estamos passando, é um exemplo contundente da sociedade de risco e da insustentabilidade de determinados sistemas de gestão de governo. No plano da política, acirram-se as estruturas de desigualdade que fragilizam os esforços da educação para a sustentabilidade. A década da educação para o desenvolvimento sustentável foi de 2005 a 2014. Eu não preciso dizer que ela foi um fracasso contundente. E foi decretada pela Unesco, não é? E a partir dela tem uma avaliação pífia, eu diria anêmica, diante do crescimento da desigualdade, da injustiça, da crueldade política e econômica da exclusão. O Brasil é um país de importância chave em termos da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável, dada a escala e a diversidade de seus recursos naturais. Isso é uma frase de um debate de educação para a sustentabilidade, de uma publicação de autores muito referenciados na área de educação. Apesar do merecido destaque, poucas foram as iniciativas criadas no âmbito educacional com o objetivo de introduzir de forma consistente e sistemática o tema da sustentabilidade dentro das escolas e do currículo da educação básica brasileiros. Em 2015, as 8 metas dos Objetivos do Milênio, apoiadas por 191 países, entre os quais o Brasil, foram complementadas e ampliadas em 2015 com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que prevêem ações mundiais em erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, água e saneamento, energia, redução das desigualdades. Dados acerca do desemprego e do baixo desempenho econômico do país apresentam um cenário negativo de retração de políticas sociais compensatórias e de entidades de combate à pobreza. Todos esses aspectos não permitem estimar cenários favoráveis no próximo decênio. A Lei de 9.795, de 27 de abril de 1999,
que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, embasada nos artigos 205 e 225 da Constituição Federal, visando, entre outros objetivos, a garantia de democratização das informações ambientais, assinala com clareza o enfoque humanista, democrático, participativo, a garantia da continuidade e permanência do processo educativo, a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho, as práticas sociais, o reconhecimento, o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural, entre outros, elencados no artigo 4º da referida lei. Cabem ao poder público, em primeiro plano, e aos agentes sociais elencados papel ativo de ação, intervenção sobre as causas, consequências de ameaças, catástrofes, perigos, riscos da problemática ambiental, meios de comunicação de massa, as empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas. Letra morta, diante de eventos avassaladores em vários episódios mortais em 2019. Letra morta, diante das várias necessidades pelas quais os países, as classes, as minorias, os grupos étnicos são atingidos diante da pandemia em 2020. Meio ambiente e democracia têm em comum uma política explícita de desmantelamento. Tanto o meio ambiente como a democracia são gradativamente atingidos e desmantelados a cada dia que se passa em vários locais do mundo, em vários estados brasileiros e no conjunto da ordem política social brasileira. Meio ambiente e democracia têm em comum, repito, uma política explícita de desmantelamento. Assiste-se no Brasil um confronto de forças antagônicas em todas as dimensões de um projeto de sociedade sustentável, cuja potência se encontra na justiça social e na ampliação dos direitos democráticos. E com isso a gente conclui a ilustração entre justiça social e democracia. Davos, em 2020, é a representação dos fantasmas que rondam o mundo no século XXI. Isso foi uma frase célebre do 18 Brumário, de Napoleão Bonaparte, no século XIX. Um fantasma ronda o mundo, que era o fantasma da contra-revolução, que iria trair o ideário da liberdade, igualdade e fraternidade. Um fantasma que tinha como base econômica, não é, a expansão e a centralização do sistema mundial capitalista. Os fantasmas que rondam o mundo no século XXI anunciam mais uma tragédia dos homens no planeta Terra. Aqui eu termino essa locução, acreditando que esses nexos são fundamentais como princípios de orientação para esse tema, e nós retomamos essa conversa na semana que vem, né? Quero frisar de novo, né, a importância da participação na Marcha Virtual pela Ciência, na importância de reposicionamento da pesquisa científica no domínio de humanidades, tanto na CAPES como no CNPq, a importância que os pesquisadores devam acentuar nas suas pesquisas de campo para essa relação entre sustentabilidade e sociedade de risco, e a importância de fazer cumprir e defender inúmeros direitos e prerrogativas que sujeitos sociais, ativistas políticos, intelectuais, organizações de desenvolvimento da sociedade já alcançaram na defesa de um projeto, na defesa de princípios e na defesa de algumas diretrizes que são muito caras a nós para a aquisição da sustentabilidade na educação.
Até logo, muito obrigado, queridos alunos, queridos pesquisadores, e até a próxima semana.